Bom dia, olá classe, feliz Páscoa. Hoje dia 12 de 4 de 2020, domingo de Páscoa diferente dos últimos anos, dos últimos muitos anos, em isolamento, cada um na sua casa, né? Como é que vocês estão? Vamos hoje então fazer mais uma classe sobre a Reforma Protestante, sobre os 5 pilares da Reforma. Hoje um tema muito propício que combina com o dia de hoje de Páscoa, que é o pilar somente Cristo, proposto por Lutero. Só recapitulando, né? Lutero na sua luta por reformar a igreja cristã na época, propôs diversas mudanças, propôs as suas 95 teses, e dentro da proposta, do raciocínio dele, ele tinha 5 pilares, que são os que a gente tem estudado nessa nossa classe bíblica. Então a gente já fez o primeiro, que é somente a fé, o segundo, domingo passado, com o presbítero Reneu, que é somente a graça, o de hoje, que é somente Cristo, que então combina com a Páscoa, né? Que foi marcada definitivamente pelo sacrifício de Jesus por nós. E depois a gente ainda tem somente a palavra e por fim somente a Deus seja toda a glória. Vamos então à nossa aula de hoje? Bom, recapitulando um pouco do que foi a Reforma, né? 500 anos atrás, mais ou menos, lá por volta de 1500, Lutero, monge, católico, como a gente já falou até na aula que a gente teve lá na igreja, Lutero buscava resolver sua condição espiritual. Ele tinha uma preocupação muito grande com o próprio pecado dele. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa para conseguir a vida eterna. Então ele partiu para um monastério, para uma vida de seguir firmemente as doutrinas católicas e as práticas da igreja na época. O que aconteceu com ele? Quanto mais ele buscava seguir as práticas da igreja na época, confissão, vocês lembram, né? Autopenitência, então ele se punia, ele se machucava como um meio de correção e de compensação pelos próprios pecados. Quanto mais ele fazia isso, mais ele era atormentado e pressionado pelo próprio pecado. Ou seja, ele estava obtendo uma resposta inversa daquilo que ele queria. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, a Igreja Católica, entre diversas práticas que a gente sabe que não são bíblicas, instituiu o que a gente conhece como as indulgências. Instituiu um mecanismo de pagamento que os fiéis poderiam fazer para obter salvação e vida eterna. Então, ao mesmo tempo que Lutero buscava a sua própria salvação, a Igreja Católica, chegava talvez ao máximo daquilo que é antibíblico, e aquilo que é totalmente contra o que Jesus mesmo ensinou pra gente e contra o que está na palavra. Enquanto isso, Lutero buscava a Deus. E foi na palavra, lendo a Bíblia, chegou um momento que ele teve que dar um curso bíblico, ele teve que ler, estudar. E foi lendo o Evangelho, na verdade dizem, né, que foi principalmente pela carta de Paulo aos Romanos que ele começou a ter as primeiras revelações libertadoras dele, que o Espírito Santo concedeu a Lutero. E ele começa então a romper com os conceitos da Igreja Católica na época e quebrar e contra
ao que a igreja instituía e pregava. Bom, o que representa tudo isso? As indulgências que eu mencionei. A Igreja Católica oferecia essas indulgências como o quê? Como um meio de chegar à vida eterna. Eles ofereciam inclusive isso como um meio de garantir vida eterna e salvação para quem até já tinha morrido. Então você poderia comprar com seu dinheiro isso. Era uma maneira de que, com o teu dinheiro, chegar a Deus. Então é o esforço do homem, dinheiro, fruto do trabalho do homem, comprando seu acesso e sua reconciliação com Deus. Lutero dizia que não. Ele chegou à conclusão que somente por Cristo você tem acesso a Deus. Somente Cristo é nossa salvação, é nosso caminho para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, disse Jesus. A gente conhece essa palavra. Mas vamos aprofundar um pouco mais esse entendimento. Por que a gente precisa chegar a Deus? Se a gente pensar nisso. Vamos entender um pouco mais como é que é nosso coração e nossa natureza humana. Tema que a gente já tem falado nas aulas, mas eu queria que a gente estudasse um pouquinho mais nessa classe também. E queria mostrar aqui algumas coisas para vocês. Por que existe aquele abismo que o pastor Henrique mencionou na aula de vídeo dele, na videoaula dele? Lembra que a gente tem um abismo que impõe uma separação infinita entre nós e Deus. Por quê? Porque pelo seguinte, isso acontece comigo, com vocês, com todo mundo. Porque, por exemplo, quando algum colega nosso tem mais sucesso do que eu, a gente tem inveja dele e desejamos que ele fracasse. Isso já não aconteceu? Ou porque quando a gente acha que nosso vizinho fez alguma coisa errada, a gente vai e conta isso para todo mundo, às vezes talvez nem sendo completamente verdade. Porque quando alguém pede dinheiro na rua, pede alguma esmola, pede dinheiro no sinal, a gente fecha a nossa janela e ignora e acha que ele devia estar trabalhando, que é vagabundo. Porque quando a gente acha que faz alguma coisa boa, conta isso para todo mundo e se sente muito com isso. Qual é a consequência de tudo isso? Desse nosso pecado e nesses nossos atos. Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração eram lugares onde os judeus eram levados pelo regime alemão nazista que participou da guerra. Isso foi uma coisa que aconteceu, foi um fato da Segunda Guerra Mundial, lá no começo para o meio do século XX, 1939, 1945. As pessoas eram amontoadas, torturadas e assassinadas ali. Crianças no meio de lixo buscando comida para sobreviver. Crianças também na África morrendo de fome, que elas não chegam aos 3 anos por falta de ter o que comer. Gente vivendo em meio a esgoto, a dejetos humanos, favelas e condições extremas, prisões superlotadas, gente amontoada e crianças que morrem tentando fugir da guerra. Deus sabia, sempre soube, desde o início, desde Adão e Eva, que a gente não poderia viver assim, o mundo não poderia continuar assim. A humanidade não podia viver separada dele. O que aconteceu? Bom, essa foto que a gente está vendo aqui mostra a cidade de Jerusalém, em Israel. É uma foto atual, mas o que ela mostra ali, esse é uma região de mais ou menos montanhosa, e nessa montanha, nesse ponto mais elevado onde tem um templo, 6.000 anos atrás era bem diferente,
e é onde historiadores afirmam ter sido o lugar onde Abrão pegou seu filho Isaque e levou para ser sacrificado, para ser morto. Quando Abrão estava a ponto de atingir Isaque com um golpe fatal, esse é o que a gente lê em Gênesis, né? Vocês sabem, conhecem a história. Deus aparece e detém Abrão e diz, por meio de um anjo: não mate Isaque, eu vou prover o animal para o sacrifício. E aponta, e Abrão olha ao lado e já vê ali um carneirinho, um animal para ser sacrificado. Mas o ponto não é o carneiro. O que acontece é que 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz, foi crucificado numa sexta-feira, ressuscitou no domingo, para que o nosso pecado fosse resolvido, perdoado, e nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Ele foi a provisão de Deus definitiva para a nossa reconciliação com o Pai, para que nós pudéssemos atravessar aquele abismo infinito. 2000 anos atrás, Jesus substituiu com o sangue dele o nosso próprio sangue, o que seria o sangue de Isaque naquele momento, filho de Abrão, e seria o nosso sangue derramado por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, Jesus derramou o sangue dele. Essa é uma substituição definitiva e universal para todo o tempo, passado, presente e futuro, e também para todo o lugar da terra. Jesus, quando partiu o pão na última ceia, disse: esse é o meu corpo, que é dado a vós, comam ele agora, ou seja, ali no presente, para se lembrarem de mim, da minha morte e ressurreição, ou seja, no passado, anunciando a minha vinda que vai vir, futuro, a volta de Jesus. Então, todo o plano de salvação consumado em Jesus, na crucificação e ressurreição dele, é universal e eterna, e é também única. Não existe outra, não existe outro ser, não existe outro sacrifício. Jesus foi o único sangue inocente e definitivo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Assim está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Bom, vamos fechar essa primeira parte aqui da aula, e no segundo vídeo a gente vai ter a conclusão.